Você já pensou ou está pensando em desistir do seu chamado, do seu ministério? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, é essa a situação do profeta Elias. O profeta Elias foi um dos principais profetas do Antigo Testamento. O maior vulto profético do período do baalismo em Israel. E aqui no capítulo 19, ele está desistindo literalmente de ser profeta. E o que faz a gente pensar em desistir de uma coisa tão nobre? O que faz a gente pensar em desistir de uma coisa de um chamado tão espiritual? Eu lembro que uma vez eu parei meu carro na frente da igreja e eu não queria entrar. Estava muito chateado com algumas coisas do ministério. E a Vanessa me convenceu, ela falou para mim, cara, a gente já veio até aqui, já viajamos, estamos aqui. Você preparou a mensagem, vamos. Bom, eu entrei. Mas por que de vez em quando a gente para e pensa em parar? O capítulo 19 do primeiro livro dos Reis é esse capítulo na vida do profeta Elias. No versículo 3, ele deixa seu ajudante. No versículo 4, ele vai para o deserto. Não é que o Espírito levou ele para o deserto como foi com Jesus, não. É ele mesmo que está indo. Ou não é que o demônio... Não. Ele mesmo está indo para o deserto. No versículo 5, esse cara pede a morte. Ele pede a morte. E ele pede a morte falando assim... Versículo 4. Toma, Senhor, a minha vida... Pediu para si a morte e disse, já basta. Toma, Senhor, a minha vida, não sou melhor que os meus pais. Será que ele não é melhor que os pais dele? Quem são os pais do profeta Elias? Que é a verdade? A Bíblia não diz quem é ou quem são. A Bíblia não diz quem é o pai dele, a Bíblia não diz quem é a mãe dele. E a Bíblia não dizer quem é o pai também pode ser que o pai dele tenha sido um grande homem de Deus, a mãe dele uma grande mulher de Deus. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Eu sei que o profeta Elias foi um grande homem de Deus. E será que ele não é melhor que os seus pais? Eu sei que falar isso soa como prepotente, sabe? Soa como prepotente. Mas eu sou melhor que meu pai em algumas coisas. E que é uma verdade, você é melhor que o seu pai em algumas coisas. Você é melhor que a sua mãe em algumas coisas. Porque a gente na vida aprendeu, inclusive, com os erros dos nossos pais. A gente na vida aprendeu, inclusive, com as situações da nossa mãe. A gente aprendeu a não fazer o que eles fizeram e que nos machucaram, a não repetir o que eles viveram e que nos... que nos atrapalhou de alguma forma. E algumas vezes eu me peguei pensando, eu não quero ser para o meu filho o que meu pai foi para mim, nesse sentido. Veja, eu amei meu pai, eu não tenho mais pai vivo. Meu pai foi exemplo em várias coisas para mim, mas não em tudo. Não em tudo. E quando ele fala, eu tomo minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais, será? E vamos seguir. Versículo 5. Agora ele deita embaixo de um pé de zimbro, depois vem um anjo e toca nele, fala, levanta e come, tinha comida. Versículo 6, ele come, torna a dormir, torna a deitar. Claramente esse cara está com depressão ou alguma coisa muito parecida com isso. Versículo 7, o anjo toca de novo e fala que a caminhada dele é longa, tal, levante-se. Aí ele levanta e caminha, mas ele caminha 40 dias. 40 dias é de um mês para o outro. Você está entendendo? 40 dias é pouco tempo. Então ele desperta um pouco, algumas semanas ali. E aí ele chega e entra numa caverna no versículo 8. E aí vem Deus. Renato Ferreira. Tenho pensado em desistir constantemente por causa da falta de compromisso das pessoas. Daqueles... Renato, aumenta o volume aí. Aumenta o volume aí. Vai que é para você essa palavra. Aí ele entra na caverna e aí vem Deus.
E a palavra de Deus, no versículo 9, é assim: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? E aí, ele fala assim, versículo 10, não, porque eu sou zeloso, mas os filhos de Israel quebraram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, só ficou eu. O Elias está dizendo assim, eu tô bem, quer dizer, ele não é que ele está bem, tipo assim, entre eu e Deus está tudo ok, eu tenho sido zeloso do Senhor, eu tenho guardado, eu tenho cumprido, eu estou chegando no horário, eu estou fazendo meu papel, o Senhor me chamou, eu estou lá para fazer, as pessoas não têm compromisso, mas eu estou lá, eu estou bem. Mas os filhos de Israel, mas as pessoas, elas quebram aliança, derrubam altares e matam profetas. Olha que interessante. O profeta Elias está dizendo que entre ele e Deus está tudo ok, mas ele está pedindo a morte. Entre ele e Deus está ok, mas ele não é melhor que seus pais. Ele está dizendo o seguinte, entre eu e Deus está bem, eu sou zeloso, mas os filhos de Israel, eles quebram aliança. Eles matam profetas e eles derrubam altares. E aí, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, eu quero desistir por causa das pessoas. Eu quero desistir por causa das pessoas que eu estou vendo à minha volta. Eu quero desistir porque está parecendo que não compensa o meu chamado, não compensa eu continuar. Porque parece que o cenário não vai mudar. E aí, eu convido você, está ouvindo essa palavra, a pensar um pouco. Eu quero provocar você nessa conversa profunda de hoje. É fácil apontar as pessoas. Eu estou bem. O cara está na caverna, o cara está pedindo para morrer, o cara está dizendo que não é melhor que os pais, ele está dizendo, eu estou bem. Ah, você está bem? Você está bem pedindo para morrer. Você está bem postando coisas tóxicas. Ah, você está bem, mas você está bem dentro da caverna. Dentro da caverna. Não, eu estou bem. Eu sou zeloso da lei de Deus. Mas os filhos de Israel... Então você está bem. Os filhos de Israel estão lá. Ninguém está pedindo para morrer. Ninguém está dizendo que é pior que os pais. Mas você é que está bem. Ah, não, eu estou desistindo por causa deles, porque eles quebram aliança com facilidade. É verdade. A gente vive num momento, eu estou falando agora para quem é pastor ou líder, onde as pessoas se reconciliam domingo e segunda-feira posta a foto no funk. A pessoa chora na frente da igreja, no culto, no púlpito, dobra o joelho, chora e vem os irmãos e abraça e não sei o que lá. Isso é no culto da manhã. No culto da noite está fervendo e postando e divulgando. Você está entendendo? Então, quebrar aliança com facilidade é a nossa geração, é campeã isso daí. É campeã isso daí. Ah, eu estou desistindo. Eu estou bem, mas os filhos de Israel quebram tua aliança, derrubam teus altares, matam seus profetas. Tá? E se você quer parar, o que é isso mesmo? Se não é exatamente as mesmas reclamações que você tem das pessoas. O que é quebrar uma aliança? Romper um acordo. Desistir de um contrato. É exatamente o que o profeta Elias está fazendo. Ele está reclamando das pessoas, mas ele está fazendo a mesma coisa, cara. Eles derrubam altares. Então o que é derrubar altar? Que nome se dá a quem rompe com o seu papel de mostrar Deus para as pessoas? Então ele fala que as pessoas estão fazendo isso, mas ele não. Mas quando na verdade ele também está fazendo. Ah, eles quebram aliança, eles derrubam altares, eles matam profetas. Tá, e o que é que ele acabou de pedir para Deus? Ele é um profeta, o que é que ele acabou de pedir para Deus? A morte. Ele está pedindo a Deus que recolha ele mesmo, que é um profeta. E aí, ele entende que o seu desânimo é por causa das pessoas,
mas ele faz a mesma coisa que ele condena nas pessoas. Ele entende que o seu dizer não é por causa das pessoas, mas ele repete o que as pessoas que ele condena faz. Então, não, as pessoas não querem nem saber, as pessoas, elas... Tá, mas não é isso que você está fazendo também? Quando você desiste? Quer uma verdade no Conversas Profundas de hoje? A mudança precisa acontecer, mas não é nas pessoas. A transformação precisa acontecer, mas não é nas pessoas. É em mim, cara. É em mim, é em você, é em nós, é na gente, é com a gente. Quer uma verdade? Sabe como Deus lida com esse tipo de demanda? De um homem de Deus obreiro, uma mulher de Deus obreira, um líder, que está passando por uma crise ministerial e está pensando, está pedindo a morte. Às vezes não é morte física, às vezes é também. Quantos suicídios de pastores nesses últimos tempos? Tá, como é que Deus lida com isso? Como Deus lida com esse tipo de demanda? Deus deu, eu estou olhando aqui do lado, eu fiz uma colinha para trazer para vocês. Deus deu para Elias 3 tarefas novas. 3. Ungir um rei na Síria, versículo, capítulo 19, versículo 15. Volta pelo teu caminho ao deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael rei na Síria. Mas peraí. O Elias reclamou, fez 3 demandas. Eu estou desistindo por causa das pessoas que quebram aliança. Eu estou desistindo por causa das pessoas que derrubam altares. Eu estou desistindo por causa das pessoas que matam profetas. Só que ele não entendeu que ele estava rompendo uma aliança, que ele estava derrubando um altar e que ele estava pedindo a sua própria morte como profeta. E aí, cara, como Deus lida com isso? Sabe o que Deus falou sobre esses 3 problemas que ele levantou? Nada. Segurei, Deus não falou nada. Deus deu para o profeta Elias 3 novas tarefas. Deus deu para ele serviço. A didática de Deus é fabulosa, né? Ele vem com essas demandas, não, porque eu estou cansado, eu não sou melhor do que os meus pais. E era. Não, porque as pessoas estão... Não, mas ele também estava fazendo a mesma coisa que as pessoas. E aí Deus fica olhando para ele e fala assim, beleza. Sabe o que você precisa? Você precisa sair da caverna e trabalhar. Eu vou te dar tarefas. Tarefa número 1. Ungir um rei na Síria. Síria, outro país, outra língua, outro povo, outra cultura. Quem é Moisés lá na Síria? Ninguém. O que é Torá lá na Síria? Nada. E Deus está dizendo assim, lá na Síria, eu mando também. Eu mando lá também. E eu quero que o próximo rei lá seja um cara chamado Azael, uma espécie de rei Davi, o cara que era chefe da guarda e tal. Que não vem ao caso aqui, eu tenho um minuto. E aí ele fala, vá lá na Síria para você conhecer, para você trabalhar. Segunda tarefa, você vai ungir o próximo rei de Israel. O Elias estava fugindo por causa da rainha de Israel. Ungir o próximo rei é mexer com Acabe. Mexer com Acabe, mexer com a Jezabel. Mexer com a Jezabel é colocar o dedo no nervo exposto do problema. E ele disse assim, unge Jeú, rei como Israel. E por último, você precisa ungir um profeta para te suceder. Você precisa de alguém que caminhe com você para uma hora, um dia, você passar esse bastão aí, que tá pesado. Por último, quando a gente está cansado e o peso está muito grande,
lendo um texto como esse, eu aprendo uma verdade. Aumenta o volume para você. Deus nem sempre alivia o peso. Às vezes, Ele apenas reforça a sua estrutura para aguentar. Deus abençoe. Manda para quem você acha que precisa ouvir. Conversas Profundas de hoje é sobre desistir do ministério. Deus nem sempre alivia o peso. Às vezes, Ele só fala. Às vezes, Ele só reforça a estrutura.